Querido, eterno e poderoso Deus, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado por mais esta oportunidade de estar na presença do Senhor e trazer esta palavra ao conhecimento dos meus amigos, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Grande e maravilhoso é o teu poder, Senhor, e nós, sabendo disso, nos dedicamos a estar em tua presença todos os dias de nossas vidas, clamando por tua misericórdia, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr essa cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Aleluia. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Pois é, minha gente, essa é a história de Jeremias, capítulo 19, versículos 1 a 15, onde nós vemos a continuidade do que já vimos no capítulo 18, acerca da destruição de Jerusalém, né? A destruição de Jerusalém, a ruína de Jerusalém, por conta de estarem cada vez mais pensando cada um nos seus assuntos,
cada um mais longe do Senhor, cada um buscando os seus interesses, cada um se entregando às suas adorações, aos seus deuses, onde quer que se vão, né? Quer dizer, tem aquele que gosta muito de dinheiro e o meu Deus é o meu dinheiro, tem aquele que gosta muito de carros e os meus deuses são meus carros, tem aquele que gosta muito de casas e os meus deuses são minhas casas, minhas propriedades, e enfim, nós vemos que tudo conspira para a destruição, até porque ninguém consegue largar um pouco do seu eu a fim de agradecer a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus por tudo o que Deus já tem dado. Mas todo mundo quer clamar a Deus pedindo que Deus aumente as suas propriedades, que Deus lhe dê mais dinheiro, mais isso, mais aquilo outro, menos mais caráter, mais ética, mais moral, mais condição de continuar. Isso não. O que mais interessa a cada um deles seria justamente que cada um deles amplifique o seu poder, a sua riqueza, as suas condições de poder, especialmente enganar, destruir, manter o mais pobre como digamos, uma pessoa que fosse escravo, e é isso que nós temos hoje no Brasil. Nós temos as pessoas que já estão no poder, que não abrem mão do poder de forma alguma e que estão correndo de um lado para o outro no lodo da corrupção. O lodo da corrupção que é interessante, porque nós vamos observar que a corrupção ela não ataca uma pessoa especialmente, mas ela ataca todo o sistema, porque vocês vejam só, o cara quando ele sai e rouba, não achando que o cara que rouba seja melhor do que o corrupto, não se trata disso, mas o cara quando sai e rouba, ele está roubando de um só. O cara quando ele sai e destrói um sistema através da corrupção, ele está destruindo todo um grupo de pessoas, todo um agrupamento de pessoas. Por exemplo, se a corrupção vai estar ali em torno da educação, por exemplo, todas as crianças, todos os jovens que necessitam daquela educação vão ser atingidos e, consequentemente, serão destruídos. Serão destruídos por quê? Porque você não vai ter um jovem que tenha o seu potencial intelectual adequadamente desenvolvido para as missões que o mundo atual lhe apresentam. Quer dizer, você não adianta você querer achar, mas meu filho é inteligente. Ele pode ser inteligente do jeito que for, se ele não tiver o preparo intelectual, a abertura de mente necessária para o conhecimento da história, da geografia, da física, da química, enfim, de tudo aquilo que necessita ter, ele não estará à altura daquilo que o mundo apresentar a ele como matéria correlata, como matéria necessária para a discussão. Quer dizer, todos nós estamos reunidos em torno de um objetivo, qual seja o objetivo. O nosso objetivo teria que ser o da construção do país. Mas hoje, todos nós praticamente estamos envolvidos no objetivo de corromper, de destruir, de tirar o homem, a mulher do seu caminho e colocá-los cada um em caminhos que não vão levá-los a lugar nenhum, a nada. São pessoas que estariam praticamente perdidas. Vejam bem, os jovens estão sendo, digamos, direcionados a que saiam para ir buscar droga. Ou seja, não pode, o jovem não pode, por exemplo, ir estudar e não pode passar longe das drogas, porque a sociedade como um todo está exigindo que o jovem se envolva com drogas, que o jovem não vá estudar, porque parece que há um interesse na ignorância, manter o jovem na ignorância, porque dessa forma ele não pensa
ele não tem como reclamar direitos. Direitos que eu digo não é na questão do direito de eu ter o direito a isso ou aquilo, não. A questão de você ter, por exemplo, o princípio básico do ser humano é ter o direito a uma pátria, a uma cultura, a uma família. E isso envolve conhecimento para que você possa pensar que quer ter uma pátria, que quer ter uma família, que quer ter uma cultura, e uma cultura bem preservada. Você tem que ter conhecimento para saber por que você deve preservar essa cultura, por que essa cultura que você atualmente tem, por que ela chega aos pontos em que hoje chegaram. Existem muitas pessoas que vivem de um relativismo absurdo. Então, por exemplo, uma pessoa que chega para você, eu vi ontem uma figura de uma menina que ela resolveu que primeiro ela achava que ela era lésbica, daí depois ela descobriu que ela não era lésbica. Então, como ela descobriu que não era lésbica e ela achava que era lésbica, ela decidiu que ela seria um ser sem sexo. Então ela se transformou numa pessoa assim que você não identifica se é guria ou menina, você não consegue identificar, não tem uma identificação. E veja, isso é um relativismo, porque homem e mulher, Deus os fez, ou seja, macho e fêmea os fez, para que vá e produza frutos. Produzir frutos não é necessariamente que a pessoa vai ter que casar e ter filhos só, mas também isso, também a questão de casar e ter filhos, também a questão de disseminar aquele conhecimento que você adquire, ou seja, transferir o conhecimento que se adquire aos mais jovens, às pessoas que circulam à tua volta. Ou seja, dessa forma, você estaria negando à própria natureza aquilo a que você veio. A que você veio? Você veio para comprovar a obra de Deus como um todo. Ou seja, você veio para viver uma vida dentro de um ambiente criado por Deus, você criado por Deus, e dessa forma você vai comprovar que aquilo tudo pode ser perfeitamente plausível. Tanto que o próprio Cristo, ele veio à Terra, ele passou os 33 anos dele aqui, ele sofreu inclusive morte de cruz, por conta de que tinha que mostrar que realmente isto não é impossível de se viver aqui, e muito menos impossível de passar por aqui sem causar o estrago que muitos de nós estamos causando. Ou seja, viver bem e adequadamente, viver com ética, viver com caráter, viver com moral, defendendo princípios básicos, princípios que são assim, os nortes éticos da nossa vida. Ou seja, nós não podemos simplesmente, eu não posso simplesmente sair e tirar algo de alguém. Aquilo que é do fulano, não é meu, eu não posso pegar simplesmente, a menos que ele me dê, mas que ele me dê com sabedoria. Não basta ele me dar porque ele tem medo, não basta que ele me dê porque eu o enganei. Não, ele tem que me dar com sabedoria, por uma troca justa. Por quê? Porque ele também precisa viver. E para que ele possa viver, ele pode precisar daquilo que estava em suas mãos, que aquilo é o mínimo que as pessoas, digamos, adquirem ao longo da vida. Então, aquilo que ela adquire ao longo da vida é o direito dela de poder usufruir, seja em que circunstância for, até especialmente em casos de doença. Como nós estamos fraudando esse direito básico, né, que é o direito àquilo que me circunda e que me pertence, que está de acordo com o meu poder, quer dizer, quando eu infrinjo esse direito básico, eu estou autorizando, sim, a Deus a realmente destruir tudo o que está em volta.
e destruir tudo que está em volta, porque realmente nós perdemos toda a capacidade de vivência em grupo. Nós estamos induzindo as pessoas a procurar algo que ela não vai encontrar, por exemplo, na droga, encontrar o Deus que ela digamos que ela não está encontrando no seu dia a dia, que ela procure na droga. A paz que ela não encontra no dia a dia, que ela procure na droga, na prostituição, no roubo, no assalto, na vagabundagem, enfim, de inúmeras formas. E isso tudo nós estamos vendo que as pessoas estão trabalhando com a idolatria. E isso é uma forma geral, porque nós vemos isso dentro das próprias igrejas e especialmente dentro de igrejas cristãs que estão fazendo barbaridade, porque só trabalham pelo dinheiro. O dinheiro, ele é bom? É necessário? Todos nós precisamos? Sim. Agora, veja bem, todos nós precisamos. E quando se diz que todos nós precisamos, não podemos ignorar que o menino, aquele menino mais pobrezinho, menorzinho de toda a casa de seu pai, aquele também precisa do dinheiro em igualdade de condições que precisa do dinheiro um magnata. O único problema é que o magnata já precisa do dinheiro como do ar que respira, ou seja, ele já está de tal forma dominado pela ganância que o dinheiro para ele é o equivalente ao ar que ele respira. Daí é um caso de saúde pública, aí é um caso de pegar um cara desse e internar. Por quê? Porque ele precisa do dinheiro em igualdade de condições àquele menininho. Ah, mas ele tem despesas maiores. Muito bem, então tem despesas maiores. Ele que trabalhe para cumprir as suas despesas maiores, mas não vá corromper, não vá roubar, não vá matar para poder ter aquele dinheiro, para poder fazer o que ele quer. Porque de uma canetada só, ele tira o remédio dos hospitais e ele mata a quantos com uma canetada dessa? E isso é a corrupção. Com uma canetada só, ele tira o ônibus da rua, né, porque ele tira uma verba, digamos, do transporte escolar, digamos, e como é que vão as crianças para as aulas? Com uma canetada só, ele tira a merenda escolar, e como é que teu filho vai para a escola, e mesmo que ele vá para a escola, como que ele vai aproveitar se lá ele não tem nem a merenda, nem aquela merenda que ele também não tem em casa? Porque muitas crianças que hoje vão à escola não têm nem o que comer dentro de casa. Isso hoje, ontem, sempre foi assim, né? Então é necessário, não é uma questão de que o governo deva dar merenda escolar. Não se trata disso, mas se trata do seguinte: isso é perfeitamente possível que a sociedade possa prover a título de, digamos, de merenda escolar, a título de saúde pública, por exemplo, os remédios para pessoas que não têm dinheiro para comprá-los, enfim, coisas principalmente no básico. E isso é perfeitamente possível. Agora, enquanto nós estamos adorando aos deuses de plantão, a Mamon e etc., quer dizer, o que nós podemos esperar que vamos encontrar? Absolutamente nada. Nós não vamos encontrar nada, não vamos dar a paz a ninguém, muito ao contrário disso, estamos ajudando o povo a correr ao encontro da ruína, da desgraça, da desolação, da destruição total. Muita gente pode se perguntar, tá, mas o país já não está livre da destruição? Eu diria para vocês, não, o país não está livre da destruição, de jeito nenhum. Nós estamos caminhando para a possibilidade da nossa libertação. Agora, para que nós possamos continuar, caminhar, sair do jugo da escravidão, especialmente hoje, desses esquerdopatas que só querem destruir, corromper, enfim, porque em tudo que você vê dos passos da esquerda brasileira, você observa que em tudo tem roubo, em tudo tem desvio, em tudo tem maracutaia, em tudo aparece alguém morto, em tudo tem alguma coisa de mentira. Esses dias eu estava observando
o PT fez um simpósio dele lá, uma eleição lá pro partido deles. O PT, ele fez para ele, não era para o país, não era uma eleição lá do partido, uma coisa interna deles lá. E, curiosamente, os próprios petistas saíram da eleição reclamando que houve roubo. Veja, gente, eles não conseguem não roubar nem deles mesmos. Quer dizer, numa eleição própria do próprio partido, eles próprios roubam, eles próprios destroem. Eles destroem aquilo que eles querem construir. Quer dizer, quando você vê um negócio desse, isso eu falando do PT, mas nós sabemos que o PSOL está nessa, o PCdoB está nessa, todos os outros partidos de esquerda estão juntos, porque estão mancomunados. No Brasil, fundiu e virou um amálgama só. Aquilo ali é uma coisa só, digamos, é esse vaso representado por Jeremias, que Jeremias leva ao vale de Tofete, que está descrito no capítulo 19 ali. Então o Jeremias compra o vaso e leva. Esse vaso é o que representa. Por que Deus vai destruir esse vaso? Porque esse vaso não tem condições de se recompor. Então vai ter que ser totalmente destruído. Agora, esse vaso que pode ser destruído, tanto pode ser destruído a mim, que estou querendo mudar e mudar o meu país, como pode ser também aquelas forças contrárias que querem nos levar para um rumo diferente. Agora, desde que nós tenhamos o empenho necessário e a força capaz de olhar e dizer, não, eu não quero isso, relativismo para cima de mim, não, vocês não vão fazer isso comigo, eu não aceito esse tipo de coisa, eu simplesmente estou contrário a isso tudo. A partir do momento que eu disser isso e realmente com força capaz de fazer com que as pessoas entendam que eu não estou brincando, aí sim nós vamos poder conseguir a nossa libertação. Mas está muito longe de conseguirmos. Todo o nosso STF está aparelhado, toda a Câmara, todo o Senado, todos os STJ da vida, Supremo Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, o AB principalmente, está tudo aparelhado, está tudo envolvido com o crime organizado. E quando se fala de crime organizado aqui, gente, eu preciso lembrar bem, deixar bem claro a vocês, que não se trata de primeiro comando da capital, de comando vermelho, de ADA, amigos dos amigos. Não se trata desses crimes organizados. Trata-se das quadrilhas políticas, que são bem piores do que esses crimes organizados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles se apoderaram da máquina do PCC, por exemplo. O PT e o PCC há muito tempo vêm agindo junto. Então eles se apoderaram dessa máquina e eles passaram a mandar nos correligionários do PCC. Consequentemente, o que acontece? O PCC passou a ser um escravo, especialmente nesse caso do PT. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai perceber que essas quadrilhas organizadas, quando nós tirarmos os partidos políticos que estão destruindo a nossa nação, então nós conseguiremos, através de uma justiça mais adequada, homens sérios, como o Dr. Sérgio Moro, como o Marcelo Bretas, como o próprio Deltan Dallagnol, como inúmeros outros, que vão conseguir prender o delinquente e tirá-lo de circulação. Por que tirá-lo de circulação? Porque enquanto você não o tira de circulação, aquele delinquente, efetivamente delinquente, o cara que realmente só quer delinquir, esse cara, quando ele sai de circulação, o que acontece com ele? Ele tem uma chance de ser readaptado. Tá, mas naquelas cadeias ninguém se readapta. Bom, meu querido, começa
ensinando teu filho. Se teu filho faz alguma coisa errada, ele pode ser preso. Se ele for preso, ele vai para uma cadeia daquela. A cadeia daquela, depois que ele está lá, tanto ele pode ser readaptado, mas daí vai exigir muito mais dele, como ele pode sair de lá muito pior e daí até ser morto, porque a sociedade não está aí para comportar o suprassumo da delinquência, ou seja, tudo aquilo que realmente nem mesmo a bandidagem quer. Por quê? É claro, se você chegar para um bandido e falar grosso com ele vai te matar. Quer dizer, ele não quer também ninguém que seja macho do lado dele. Ele quer ele ser macho e você obedecer, e acabou. Então veja bem, como nem eles admitem isso, porque a sociedade ela tem que ser feita de uma determinada forma, onde tenha muito daquilo, com licença, muito obrigado, por favor, posso ter isso, o senhor me vê aquilo, quanto custa, quer dizer, é um serviço, digamos, voltado para uma harmonia, onde eu vou ter aquilo pelo qual eu paguei ou pelo qual eu lutei para conquistar. Mas não é simplesmente chegar, pegar, tomar na mão grande e dizer perdeu o Playboy. Não, isso não existe. Isso é delinquência. E a delinquência, ela não pode mais ser aceita. Não existe relativismo. Não é porque, mas esse é meu filho. Bom, é teu filho, então cuide bem dele, porque se ele sair fazendo as besteiras pela rua, ele vai pagar e vai pagar caro. Porque tem muita gente que não vai querer esse tipo de coisa e vai dar um tiro na cara do indivíduo. E o problema não está no fato de que alguém queira matá-lo. Esse não é o problema. O problema é que a sociedade não pode conviver com esse tipo de coisa. Nem com o cara que mata o bandido, nem com o cara que simplesmente... Veja, matar, num caso, por exemplo, de um assalto em que ele está colocando a vida de outros em risco, faz parte do jogo. Então aí nós não podemos nem mesmo recriminar a polícia, porque a polícia está a trabalho para conter justamente os desvios em que a sociedade possa estar envolvida. Então, quando você está trabalhando para conter esse desvio, você há de convir que as coisas terão que funcionar de outra forma. Então, se você não quer ver o teu filho amanhã ou depois, tua filha amanhã ou depois presa num lugar onde não tem condição de higiene, não tem saúde, não tem... Então, orienta ele desde pequeno. É de pequeno que se torce o pepino. Não adianta querer torcer o pepino depois de velho, depois de grande. Não adianta, você vai torcer o pepino desde pequenininho. E pode fazer porque você vai somente, você pelo menos, na pior das hipóteses, você não vai chegar num determinado momento da vida e perguntar-se, onde foi que eu errei? Ora, por que você quer perguntar-se onde foi que eu errei? Está tudo muito claro. Como é que se educa uma criança? Impondo normas, impondo regras, colocando para a criança que isto pode, isto não pode, e quando isto pode, não é porque ele bateu o pé. Se ele bateu o pé, daí é que ele não pode. Por quê? Porque, afinal de contas, não é batendo o pé que ele vai conseguir. Ele tem que conseguir por outros meios. Ele tem que conseguir porque ele fez alguma coisa em prol dele mesmo, ou da casa dele, ou da família dele, e aí sim ele vai ter o benefício que ele que estiver à altura da família de devolver. Agora, do contrário, por que ele vai bater o pé dentro do supermercado, gritar feito uma louca, jogar tudo no chão, e você vai ter que comprar para ele o que ele quer, depois dele ainda ter dado um prejuízo no supermercado? Quer dizer, não pode ser assim. Um dia desse eu estava na rua e uma criança veio e queria me chutar. Eu olhei para o pai e perguntei, escuta, o que está vendo? Como é que ele está pensando em me chutar? Não é porque é criança que ele pode chutar. Isso não existe. Se a criança está pensando em chutar, é porque ela está sendo educada erroneamente em casa. Mas ele está com problema de saúde. Bom, está com problema de saúde, você contorna esse problema dentro de casa, antes de expor essa criança
a vida pública. Porque a partir do momento que essa criança está na vida pública, ou seja, na rua, ou no ônibus e tal, ele não vai poder fazer o que ele está fazendo dentro de casa, mesmo doente. Não é assim. Você admite que uma criança vomite? Sim. Você admite que uma criança faça cocô? Sim. Você admite que uma criança faça xixi? Sim. Agora, é claro que, puxa vida, uma criança saiu e porque ele está meio bilolado vai sair dando pontapé? Ah, tudo bem, mas estou levando ele no médico. Beleza, a gente entende, mas contenha o seu doente. Então, se você não pode conter o seu doente, está na hora de reclamarmos para que a sociedade tenha os mecanismos de controle. Sabe, se você não consegue controlar o menino, porque é um menino de 15, 16 anos, é muito forte, mais forte que você, então tá bom, então nós temos que ter um mecanismo. Qual é o mecanismo? Por exemplo, uma ambulância que vai buscar ele em casa, leva ele, talvez até amarrado, fazer o quê? Agora, o que não pode é você sair com ele na rua e ele mordendo todo mundo, dando um pontapé em todo mundo e acabou. Como a gente vê muitos indivíduos pelas ruas passeando com cachorrões, que você percebe que o indivíduo não segura o cachorro de jeito nenhum. Por quê? Porque o cabra não tem a força caso o cachorro resolva arrancar. Né? Caso o cachorro, por um motivo ou outro qualquer, ele resolva dar uma arrancada, o cabra não segura o cachorro. Mas ele sai com o cachorro passear pela rua sem focinheira, sem nada, apenas naquela corrente ali, que ele segura aquela corrente quase tropeçando pela rua. Por que que ele quase tropeça? Porque o cachorro quase arrasta ele. E ele acha que está fazendo um grande negócio. E ele acha que está lindo na fita. Não, não está lindo na fita, está errado e não pode ser assim. Ora, quando você entra numa faixa, por exemplo, uma ciclovia, mas aquela ciclovia também é usada por pedestres, porque aquela ciclovia faz parte da própria calçada, você já não anda na mesma velocidade que você andaria. Um dia desses veio um indivíduo e me atropelou com uma bicicleta em cima dessa dita ciclovia, que era uma rua estreita. E me atropelou porque eu, por acaso, infelizmente, eu baixei a cabeça porque tinha caído algo na minha cabeça, eu achei que fosse uma aranha ou coisa parecida. Quando eu fui tirar a coisa da cabeça, eu não vi, a bicicleta veio e me atropelou. E aí o cara ainda resolveu me xingar. Eu disse para ele, mas você não anda assim na calçada, meu querido. Ah, mas eu estou na ciclovia. Mas essa ciclovia é dividida, ela tanto é usada por pedestres como por bicicletas. Então você não anda daquele jeito. Da mesma forma que era eu, podia ter sido uma criança. E se fosse uma criança, ele iria machucar a criança mais seriamente. Quer dizer, e daí? Como é que fica? Então nós temos que ter alguns mecanismos de controle. Esse tipo de gente, eles já têm necessidade de sair às ruas com focinheira, com coleira e alguém conduzindo eles. Porque se eles não sabem se conduzir, precisam ser conduzidos dessa forma. E infelizmente nós chegamos a isso. Ou caso nós não entendamos isso, nós veremos a destruição da nossa pátria, do nosso país. Porque nós vamos ver voltar ao poder pessoas como aquelas que estavam no poder há bem poucos dias atrás, mandando e desmandando, pessoa que louvava a mandioca, pessoa que ensacava vento, pessoa que roubou o que podia e o que não podia. Haja vista a condição do indivíduo hoje, está lá na Polícia Federal ocupando tudo bem, uma cela especial, mas está contido na Polícia Federal. Por quê? Porque roubou, ele não está lá porque ele é bonitinho, ele não está lá porque todo mundo quer o bem dele, não, está lá porque realmente é um bandido, é um sem vergonha, é um vagabundo e merece estar no ambiente daquele. Para pior, na verdade, na minha opinião, ele não tinha que estar na sede da Polícia Federal. Ele tinha que estar, sim, era muito bem preso numa prisão comum, junto com outros bandidos, para ele entender o que é realmente estar preso. Porque ali ele está num spa.
ali ele está tirando umas férias. Então, esse é o ponto, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Então, vejam, não tenham ilusão, nós não estamos livres da destruição. Essa destruição provém de Deus. Deus está permitindo, sim, que esteja havendo essa destruição. Por quê? Porque nossa sociedade está muito dividida. Tem muita gente que acredita em Cristo, outros em Buda, outros nisso, outros naquilo outro, e, enfim, quer dizer, como se isso tudo fosse real, como se isso tudo fosse verdadeiro. Então nós temos que entender, se a nossa sociedade é uma sociedade cristã, então vamos nos unir, nós que somos cristãos, e vamos pelo menos nós fazermos a diferença. Porque do contrário, meus queridos, se a gente viver no relativismo, isso pode, ele pode porque a religião dele permite. Bom, como ele pode e a religião dele permite, não esqueça que os islamitas, os muçulmanos, eles resolveram, por exemplo, nas cidades que eles se encontram, eles fecham uma rua, se ajoelham no meio da rua e ficam orando ali horas e horas e horas. Por ali não passa ninguém, porque eles fecham a rua. Por ali não passa carro. E todo mundo é obrigado a respeitar porque eles estão no seu momento de oração. Imagine você chegar numa rua, não, mas daí eu mudo, vou por outra rua. Tá bom. Isso se você não encontrar na volta um outro grupo fechando o outro lado da rua, né? Então veja, a relativização pode te colocar numa situação da qual você pode não ter como sair. E se você não tiver como sair, eu quero ver como é que você vai resolver a situação. Vamos pensar nisso, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos divulgar esse áudio, vamos levar outras pessoas ao conhecimento enquanto é tempo. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Senhor, eu não sou digno, mas a tua graça me basta. Eu clamo a ti, Senhor, e peço que desça sobre nós o manto do sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18, e que nos permita, dessa forma, interceder por nossos irmãos, pelos de perto e pelos de longe, pelo nosso país, pela nossa pátria, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, que eles criem vergonha na cara e que eles tenham pelo menos um pouco de decência a ponto de colocar, de fato, este país nos trilhos do conhecimento, nos trilhos da ordem e do progresso. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos liberte, nos restaure, no nome santo de Jesus. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Beijos. Bye.